Olá, sou a psicóloga Adriana Poteschi, escritora. Além do livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem, da editora Canção Nova, eu também tenho o livro Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, pelas Paulinas, e nós vamos fazer uma série de vídeos, 5 vídeos, abordando justamente o sofrimento do ser humano, como é curar os sentimentos diante das nossas dores mais profundas. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos dentro de um consultório de psicologia não é tanto a dor que a pessoa sente, o sofrimento em si, o trauma em si, mas o posicionamento que aquela pessoa toma em relação ao trauma. E sabem qual é o pior paciente? Não é aquele que tem a pior dor, mas o pior paciente é aquele que está tão preso em suas armaduras de defesa, em suas couraças, que não quer ser curado. É preciso coragem para que a gente possa enfrentar as nossas culpas, os nossos erros diante daquela situação. Mas eu queria começar com uma história bonita de quando eu era recém-formada. Ainda era estudante de psicologia, inclusive, no último ano. E eu conheci um pequeno menino que ficou a vida toda, até os seus 5 anos, vivendo dentro de uma penitenciária porque a sua mãe era uma detenta. E ele estava sendo preparado justamente para poder sair da penitenciária e ir para o mundo. E ele tinha horror de ser tocado. Era como se fosse um choque. Se eu tentava, tocar no ombro, vamos para a sala, no cabelo, qualquer coisa assim, é como um choque, uma dor. Ele só permitia receber colo, carinho, quando vinha uma tempestade. E aí ele saía correndo pelo corredor da clínica para ir para o colo da pessoa responsável por ele, alguma das policiais que acompanhava ele então até o tratamento. Eu tentei dar colo para ele, mas eu não consegui. Ele não me conhecia, não é verdade? Eu era uma estranha. Eu fazia parte daquele mundo que ele mal sabia como era. E na minha pequenez ali eu falei, eu preciso tirar essa couraça que dá choque, essa couraça de aço que tem dentro, em volta dele, dentro das emoções dele. E aí eu propus na época brincarmos de Rambo, que era o personagem que bombava, E eu resolvi pintar o rosto dele. Vamos pintar teu rosto de Rambo? Enfim, levamos tinta, pintamos aquele rosto. E eu perguntava, eu posso fazer isso agora? Eu posso? E ele foi deixando. E não sentia mais choques, A terapia continuou no banheiro, onde eu dizia, eu posso limpar o seu rosto? E eu ia fazendo aquilo de uma forma suave, com muito amor por aquele pequenino, por aquele pingo de gente que estava na minha frente. E ali ele começou a se desarmar. Numa outra sessão, nós levamos ele para fora da clínica e ele não sabia direito o tamanho do mundo mesmo, Até que ele falou assim, psicólica, porque ele me chamava de psicólica, eu posso molhar a roda daquele carro? E era um estacionamento um pouco distante de onde eu estava, eu com o coração apertado, ai meu Deus, E falei, vai, Porque ali eu vi ele indo além dos muros dele. Então ele foi numa distância maior do que os muros dessa penitenciária, no espaço onde as crianças ficavam. Voltou alegre, feliz, que ele foi molhar a roda, e ele olha para mim e diz assim, psicólica, eu posso molhar os seus cabelos? E aí eu peguei, puxei, eu tinha cabelo mais comprido, puxei, pode. Mas pode ser só mais a ponta? Para não estragar o meu topete, E ele, tá bom. Ele molhou os meus cabelos, lavou os meus cabelos. E ali eu digo que nos tornamos humanos, eu para ele e ele para mim. O tempo passou, ele foi solto, A mãe dele foi solta, mas infelizmente uma fonoaudióloga encontrou ele na rua. Era muito provável que a mãe estava sobrevivendo, se prostituindo, porque estava próximo de uma casa de prostituição e ele ali brincando, ela esperando no ponto, digamos assim. E ele reconheceu ela e veio correndo e abraçou ela, E ainda perguntou, cadê minha psicólica, E ela observou que aquele corpinho estava cheio de feridas, coisa que ele não tinha antes da terapia. Enfim, a instituição tentou fazer com que o conselho tutelar fosse acionado, Toda aquela situação ali dessa criança. Não localizaram mais a criança, a mãe mudou de ponto, provavelmente, enfim.
E ali, por algum momento, eu me arrependi de ter tirado as máscaras e as armaduras desse menino. Porque talvez ele não estaria sentindo saudade da gente, talvez o seu corpinho não estaria com feridas, porque ali ele estava vulnerável. Só que ao escrever o livro Cura dos Sentimentos e revendo as dores dos seres humanos, o quanto um trauma é uma marca no cérebro, uma ferida no cérebro, e descobrindo que o sentido é sair para amar, no final de tudo eu vi que fiz o que precisava ser feito. Lembram que ele tinha medo do abraço, do choque? Mesmo com feridas, ele saiu correndo para abraçar. Dói nascer de novo, dói. Talvez o corpo manifeste essas feridas que na verdade estão dentro. Uma professora minha dizia que aquela pessoa dura, sabe? Quanto mais ruim a pessoa, quanto mais dura é a pessoa, né? É porque ela está atrás daquela armadura do castelo. Só que por trás, quanto maior a armadura, por trás da armadura tem um ratinho encolhido com medo, querendo colo. Você tem essa coragem de se desarmar, de tirar essa armadura? É preciso sim a coragem. Anselmo Gunn tem uma frase belíssima que eu partilho com vocês agora, que também faz parte do livro, que diz assim: se não veem suas próprias feridas, se não assimilam nem se reconciliam com elas, estão condenados a ferirem-se permanentemente a si mesmos e também aos demais. E também no livro nós vamos falar um pouquinho de como que esses nossos traumas podem bloquear a nossa vida no relacionamento com Deus. Eu ouvi uma frase muito bonita que diz assim: o pior não é brigar com Deus, mas é ser indiferente a Ele, porque as nossas máscaras, as nossas couraças fazem com que sejamos indiferentes ao outro, aos meus próprios sentimentos e até em relação a Deus. Até o próximo vídeo.